fui lendo, estudando, enfiaram essa coroa de espinho nele, tão profunda, que começou a derramar sangue, porque provavelmente furou artérias. A gente temos artérias pelo corpo todo, e furou as artérias dele, sangrou, e a dor que ele sentiu, dá para imaginar. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 19, vamos ler somente o versículo 17. Todos acharam, amém? João capítulo 19, versículo 17. Somente o versículo 17. Meu Deus. A palavra de Deus diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. A igreja pode se sentar. Eu queria nessa noite convidar a igreja a fazer uma reflexão sobre a nossa vida cristã, o que a gente faz, as nossas obras, o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Eu quero que a gente faça uma reflexão sobre o amor de Jesus, se merecemos, o que faremos hoje por merecer esse amor. Aqui, como título, temos a crucificação de Jesus Cristo. E ali foi a maior prova de amor para a humanidade. E não há outra prova de amor como essa. E Jesus, sendo inocente, homem 100% Deus, 100% homem, livre de qualquer pecado, ele se entregou para expandir o pecado da humanidade e nos oferecer a salvação. E Jesus estava ali era semana de Páscoa, né? Que eles comemoram a liberdade do povo hebreu do Egito. E era essa semana de Páscoa, uma semana muito importante para os judeus. E Jesus foi fazer a ceia, a última ceia com o seu discípulo. E ali Jesus já anunciava que ia ser entregue. E foi Jesus para o Getsemane orar, como ele sempre faz, e mais uma vez ele foi se entregar ao Pai. Mais uma vez ele foi orar. E ele levou com ele Pedro, João e Tiago, e foi ele orar nessa noite. E a Bíblia fala que Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu medo, e porque ele também era 100% homem, nós temos sentimentos. E ali naquela mesma noite, chegou os soldados do sumo sacerdote para prender Jesus, levar até o sinédrio para julgá-lo. E aí levaram Jesus até o sinédrio, e ali Jesus perante os sumos sacerdotes, ele sendo julgado. E ali mesmo, antes de finalizarem a sentença, Jesus já foi humilhado, Jesus já foi... feriram Jesus, ali eles debochavam de Jesus, tampavam os olhos de Jesus e feriam ele, perguntavam: quem te feriu? Quem te feriu? Jesus, que não tinha pecado algum, ele sofreu tudo isso por amor. E dali eles começaram a acusar ele de blasfêmia, acusar ele, até que levaram ele até Pilatos. E chegando em Pilatos, queriam a morte de Jesus. E ali fizeram falsas acusações sobre Jesus. Ele, sem merecer, ele foi suportando tudo. E ali ele fez acusação sobre ele, dizendo que ele dizia ser filho de Deus, mas Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o nosso Salvador. E aí Pilatos levou ele para o julgamento, e Pilatos reconheceu. Pilatos viu que Jesus era inocente, que Jesus não tinha pecado algum, que Jesus não carregava pecado algum.
E Pilatos foi para o povo e mostrar, falar: Jesus não tem, eu não vejo pecado algum nesse homem. E olha que Pilatos nem servia a Deus. E Pilatos reconheceu. E mais uma vez o povo gritava: não, ele é culpado. Aqueles que diziam santo, aqueles que diziam que tinham ligação com o Pai, que tinha ligação com Deus, é o que acusava, é o que não creiam, é o que eram incrédulos. E aqueles incrédulos diziam: mata-o, prendam, porque ele é o culpado. E Pilatos mais uma vez bateu na tecla: não, ele não é. E mesmo assim, Pilatos foi conversar com ele e falando: você é o rei dos judeus? E ele respondeu: vocês dizem que eu sou. E foi ali mesmo também açoitaram. E Pilatos, nessa época, eles sempre soltavam um preso. E ali tinha Barrabás, que era ladrão. E entre Barrabás e Jesus, o povo escolheu soltar Barrabás, porque Pilatos foi perguntar: quem vocês querem que eu liberte? E o povo gritou: liberte Barrabás. E prendam e crucificam Jesus. E ali Pilatos fez a sentença com que o povo estavam pedindo. O povo condenou Jesus à morte, porque Pilatos lavou suas mãos e disse que o sangue de Jesus era inocente e que não iria cair sobre ele. Mas o povo, os incrédulos, gritaram: que o sangue dele caiam sobre mim e os meus filhos. Eles mesmos amaldiçoaram a eles e a geração deles por não crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali Jesus foi entregue para a crucificação. Ele estava colocaram uma túnica nele e os soldados romanos fizeram uma cruz de espinho e ficaram na cabeça dele. E eu fui lendo, estudando, enfiaram essa coroa de espinho nele tão profunda que começou a derramar sangue, porque provavelmente furou artérias. A gente temos artérias pelo corpo todo e furou as artérias dele, sangrou, e a dor que ele sentiu dá para imaginar, porque quando a gente se fura, dói. Imagine fricar aquela coroa de espinhos em sua cabeça. E ele suportou aquilo, ele suportou esse processo por amor de nós. E levaram ele essa túnica zombando dele, cuspiram nele, e ele carregou tudo isso sem culpa alguma. E ele foi açoitado e debocharam, e zombaram. E daí pegaram a vestimenta dele para se cumprir as escrituras, dividiram em 4 partes entre eles, e pegaram a túnica dele e sortearam para que se cumpra a palavra. E Jesus suportando aquilo tudo. Imagina algumas pessoas zombando de você, desacreditando de você, você sendo inocente, as pessoas desacreditando e humilhando. E ele não sentiu vontade de vingança nenhuma. Jesus era o Todo-Poderoso, mas Jesus não se vingou daquelas pessoas. Jesus fez ao contrário. Ele se entregou, ele passou por tudo isso por amor. Ele fez além. Amor, a gente sente amor por nossos filhos, fazemos de tudo por eles. Mas o amor de Jesus vai além do amor dos nossos filhos, porque além dele se entregar por nós, pelos nossos pecados, ele nos oferece a salvação, ele nos oferece a vida eterna no céu. E Jesus carrega a sua cruz até Gólgota para a crucificação, e ele carrega aquele peso. Ele carrega o peso do nosso pecado. Ele carrega o peso daquele que o traiu. Ele carrega o peso daquele que o negou. Ele carrega o peso para aquele que nega ele até hoje. Ele carrega o peso daquele que senta na roda dos escarnecedores. Ele carrega o peso daquele que não se entrega de corpo, alma e coração com sinceridade. Ele carregou sem pedir nada em troca. E ali Jesus foi. Os estudos dizem também que ele foi açoitado. Os açoites dos romanos eram com aqueles flagrum. Para descrever esse chicote que eles açoitaram Jesus, ele tinha cordas de couro. A ponta dele poderia ser de metal ou de ossos, tinha ponta. E aquele chicote foi dado nas costas de Jesus, arrancando sua carne. E tendo hemorragia, e ali ele sofrendo aquela dor.
E ele foi suportando. Ainda que ele recebeu ajuda para carregar a cruz, ele não abandonou, ele não largou, ele continuou. Ele poderia se aproveitar, porque ele recebeu ajuda daquele homem, mas ele continuou. Ele falou: não, essa cruz é minha e eu vou até o final por amor da humanidade, para salvar a humanidade. E Jesus foi carregando, todo mundo vendo. Aquela já é humilhante. Imagina as pessoas vendo, porque uns zombavam, outros sofriam junto com ele. E ele foi carregando, até chegar em Gólgota. Chegando lá, ele foi pregado. Pregaram suas mãos, pregaram teus pés. E o Pilatos mandou escrever em cima, porque quando as pessoas eram mortas na cruz, a cruz era considerada a pior das punições dos romanos. E eles escreviam em cima o motivo de estar sendo crucificado. Jesus, ele foi crucificado, ele ficou no meio de 2 ladrões. E na cruz de Jesus, Pilatos mandou escrever Rei dos Judeus. Ele mandou escrever em latim, em grego, em hebraico, latim e grego, Rei dos Judeus. E pendurado, Jesus ainda lá em cima, ele se sentiu abandonado. E ele clamou a Deus: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzindo diz: Deus meu, por que me abandonaste? É porque ele estava carregando o pecado, e Deus, ele não gosta do pecado, Deus se afasta do pecado. E nesse momento foi consumado, porque nesse momento que ele chamou por Eli, o povo ainda zombando, um dos soldados pega, molha a esponja no vinagre, põe em tua boca. E a terra estremeceu, as pedras se romperam, e para a vitória de Jesus, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo ao meio, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus, para que hoje, se a gente se arrepender, se a gente refletir o que impede da gente subir e se arrepender, Ele quer um povo arrependido. Ele quer um povo que se humilha perante a Ele, que serve a Ele em espírito e em verdade. Ele só pede a verdade, Ele só pede a sinceridade. Ele quer aqueles que sentam à mesa com Ele, se arrependam, analisem a si mesmo. Ele quer que aquele que senta à mesa não o traia. Ele quer aquele que senta à mesa não negue Ele. Então ali foi consumado. E ele diz: foi consumado. Só que antes disso, o ladrão que se arrependeu foi salvo. Ele salvou o ladrão que se arrependeu, porque reconheceu que ele é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali ele recebeu a salvação dele. E antes disso também, ele diz a Maria, porque o único que acompanhou ele dos amigos dele foi João. E ele disse a Maria: esse é teu filho. E disse a João: essa é a tua mãe. Então Maria não ficou sem filho e João não ficou sem mãe, porque antes dele partir, ele deixou essa glória, ele sem forças. Imagine que ele não tinha quase nem força para falar, porque essa morte, eles desmaiavam, ele estava enfraquecido. E ele sem força, ele entregou isso para a mãe dele. E foi ali, depois disso acontecer, José, que é de Arimateia, foi a Pilatos pedir para sepultar Jesus. E ele pegou um tecido, enrolou Jesus, desceram ele da cruz, ele enrolou Jesus e fizeram o sepultamento de Jesus e fecharam as pedras. E os incrédulos, não satisfeitos, foram até Pilatos e pediu para que os guardas guardassem o túmulo, porque ele dizia que no terceiro dia ressuscitaria. E assim Jesus o fez. Com guarda ou sem guarda, Jesus ressuscitou. A pedra foi movida e Jesus ressuscitou para a honra e glória do nome de Jesus. Para que hoje a gente pudesse ser livre. E quando Jesus ressuscitou, ele ainda ficou aqui pregando o evangelho, fazendo com que as pessoas se arrependam. E teve o dia dele subir. E ele deixou uma promessa.
Ele subiu e os anjos falou a promessa que ele deixou, que é ele foi, mas ele vai voltar para buscar a igreja que é remida e lavada pelo sangue de Jesus. Então, igreja, que a gente possa se preparar, para a gente garantir a nossa vitória, para a gente garantir o nosso lugarzinho no céu, porque foi para isso que Jesus se entregou, foi para isso que ele foi entregue na cruz, para nos proporcionar, para nos oferecer a salvação. Que Deus possa falar melhor no coração de cada um através dessa palavra. Peço que Deus tenha ministrado no coração de cada um. E eu agradeço pela oportunidade.